E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, porque eu estou muito bem. Vamos aqui para mais uma aulinha de História com o professor Pedro. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso segundo módulo. E agora, dando início, claro, ao assunto do capítulo 8. Capítulo 8, a parte em que o Brasil, esse novo momento do Brasil, em que o Brasil está a caminho da sua independência, está rumo à sua independência. Estudamos no capítulo 7, o período pombalino, as crises que aconteciam lá em Portugal, no Brasil, a crise do sistema colonial. Então, foi um momento de crise analisado por nós e que a gente estudou as causas da crise, a gente estudou as revoltas coloniais que aconteceram dentro do Brasil, a exemplo da Conjuração Mineira, da Conjuração Baiana, mais conhecida também como Revolta dos Alfaiates. Então foram vários momentos que colocaram em crise o sistema colonial do Brasil, porque, relembrando, o Brasil teve alguns períodos, o período pré-colonial, o período colonial, Brasil Império e o Brasil República, E República, claro, que vem até os dias atuais. Então a gente estudou o período colonial e também as crises pelas quais o mesmo passou. E aqui vamos agora entrar numa partezinha nova em que o Brasil já está a caminho da independência, tá bem? Então se liga aí, prepara papel e caneta, vai resolvendo as questões que é pra gente fixando, que é pra quando esse assunto que vai cair todinho na prova, vocês tirarem uma boa nota, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, para a gente compreender a crise do sistema colonial, ou melhor, o período que vem após a crise do sistema colonial, entendermos o caminho que o Brasil vai trilhar para a independência, é importante a gente relembrar ao quinto assunto do nosso primeiro módulo, ao quinto assunto, no caso, o quinto capítulo do nosso primeiro módulo, o qual a gente falou sobre a Revolução Francesa. E aqui a gente viu o quê? Que após a Revolução Francesa aconteceu o quê? A Era Napoleônica, Depois que aconteceu a Revolução, houve a reação termidoriana e Napoleão Bonaparte, depois deu todo aquele golpe do 18 Brumário que a gente já conhece, tornou imperador e começou a sua expansão para dominar as demais nações e se tornar a maior potência da França, certo? A gente viu isso e a gente viu que Napoleão Bonaparte sofreu uma derrota e que houve o Congresso de Viena para que as nações recebessem de volta as suas terras. Ok, mas antes desse período, Napoleão Bonaparte ele é derrotado quando? Em 1815, acontece o Congresso de Viena. Ok, mas antes desse período, por exemplo, no ano de 1807, na Europa, o terror estava comendo. A pancada estava comendo, por quê? Porque Napoleão Bonaparte era a fase do auge dele, na fase que ele estava tocando o terror na Europa. Napoleão queria, enquanto imperador, tornar a França a maior potência do planeta. Só que ele tinha assim, um grande empecilho chamado Inglaterra. A Inglaterra era o país que estava mais munido com seu poderio militar. A Inglaterra era o país mais forte militarmente, então a França já estava dominando várias regiões, entretanto não conseguiu dominar a França, tanto é que foi derrotada pela França numa batalha conhecida como Batalha de Trafalgar. Aí o que acontece? Napoleão Bonaparte viu que não podia com a Inglaterra, decide, já que ele não poderia vencer a Inglaterra militarmente, ele tentou vencer a Inglaterra economicamente, tentou quebrar a Inglaterra. Então ele fez o quê? Um golpe chamado bloqueio continental, ok? França versus Inglaterra, Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental. E o que é o bloqueio continental? Ele proibiu toda a Europa de comercializar, de comprar os produtos da Inglaterra, porque ele disse, olha, todo e qualquer país que comercializar com a Inglaterra vai ser invadido e eu vou invadir e vou destituir o rei do poder, vou destituir o rei do trono, vou destronar os reis. Então, os países da Europa começaram a não comercializar mais com a Inglaterra. Só que detalhe, um país chamado Portugal, que vocês conhecem muito bem, era um grande aliado comercial da Inglaterra. Só que aconteceu o quê? Uma indecisão em Portugal. Porque se ele era o maior parceiro, ou melhor, a Inglaterra era o maior parceiro de Portugal, como é que Portugal vai se voltar contra a Inglaterra? Então ficou a indecisão, não é não? A indecisão muito grande. Então, por um lado, tem a Inglaterra que era aliada de Portugal. Se ela era aliada de Portugal, ele não podia se voltar contra ela. Então corria o risco de quê? De Napoleão Bonaparte chegar
destronar o rei que estava no trono e invadir e dominar Portugal. E se ele aderisse à ordem de Napoleão Bonaparte, corria o risco de quê? De perder o seu maior parceiro comercial, que era a Inglaterra. E ainda corria o risco de a Inglaterra invadir as colônias de Portugal e tomar e dominar lá e Portugal ficar sem nada. Então, qual é a estratégia traçada? Já que o rei Dom João VI, né, o filho de Dona Maria I, que era a rainha de Portugal, ele resolve o quê? Eu não vou enfrentar Napoleão Bonaparte e nem vou, muito menos, trair a minha parceira. Então, o que ele faz? Ele foge de Portugal. Napoleão Bonaparte, Dom João VI, ele foge de Portugal em direção ao Brasil. Só que ele vai sozinho. Veja bem, quem era a família real que foge para o Brasil nessa época? A família real era composta primeiramente pela matriarca Dona Maria I, que era esquizofrênica, por isso conhecida na história como Dona Maria a Louca. Então, já que ela era esquizofrênica e não tinha condições de governar, quem governava era o príncipe regente chamado Dom João VI, filho de Dona Maria I. Ele, sua esposa, Carlota Joaquina, e seus filhos, e toda a corte de Portugal. Então, quando eles fogem de Portugal, são várias caravelas, vários navios que trazem para o Brasil toda essa família real e a sua corte. E essa corte era composta por nada mais, nada menos do que quase 15 mil pessoas. Então é muita gente que vai desembarcar no Porto da Bahia. Então a família real ela foge de Portugal e ela vai desembarcar em Salvador no dia em janeiro de 1808. Então, ao chegar em janeiro de 1808 no Brasil, o rei Dom João, com parte da sua corte, desembarca lá no Porto de Salvador, em 1808, porque ele foge em 1807, mas como leva alguns meses de viagem, ele, estando lá em 1808, ele começou a se estabelecer durante um certo tempo lá na cidade de Salvador. Então, Dom João, quando ele vem em alto mar, guiado, quando ele vem de Portugal para o Brasil, ele vem escoltado também pelos seus parceiros comerciais, que são os navios da Inglaterra. Grandes navios que tinham um poder militar muito grande, um poder de combate muito forte. Então, quando eles vêm em alto mar, quem escolta eles é a Inglaterra. Então, o que acontece? Se a Inglaterra é o maior parceiro comercial do Brasil, quando chega aqui, Dom João VI, quando chega em Salvador, a primeira coisa que ele faz é o quê? Decretar a abertura dos portos para as nações amigas. E o que isso quer dizer? Está quebrado todo o sistema, porque antes só quem poderia comercializar com o Brasil era o próprio Portugal. Mas agora ele abre os portos, ou seja, as nações amigas agora podem comercializar com o Brasil. Quem é a principal nação amiga? A própria Inglaterra. Então a Inglaterra agora poderia comercializar com o Brasil. Tanto é que depois de um tempo a Inglaterra vai ter muito mais lucro, vai ter menos impostos cobrados do que o próprio Portugal e vai ficar muito mais à frente do que Portugal nesses termos comerciais aqui na Terra, ok? Então, pessoal, esse período da chegada da família real no Brasil, governada por Dom João VI, é o que a gente vai conhecer como período joanino, que é de 1808, quando a família real chega no Brasil, até 1821, que é quando Dom João ele se prepara para voltar para Portugal. Mas isso é assunto para outro momento. Isso é só para a gente marcar aqui essa temporalidade inicialmente. Então acontece a abertura dos portos. Aí a gente vê o quê? A corte portuguesa ela chega no Brasil, ok? Chega em Salvador. Só que Dom João ele passa um certo tempo lá em Salvador, só que ele não quer ficar lá. Ele quer ir para um lugar mais sofisticado, mais calmo. Porque com a motivação disso, se Portugal, ou melhor, se Salvador, onde estava o rei de Portugal, Dom João, era o lugar mais fácil de receber desembarque, era o porto mais famoso de sua época, significa que estava mais sujeito a ataques. Então é melhor ir para uma cidade mais alta e mais tranquila como o Rio de Janeiro. Então ele sai de Salvador rumo ao Rio de Janeiro para habitar com sua esposa e sua corte e sua família, ok? Seus filhos, a família em geral. Então a corte portuguesa, ela chega lá no Rio de Janeiro. Beleza. Então a primeira coisa que acontece é Dom João, já abriu os portos lá, beleza, já abriu os portos lá em Salvador, agora ele está no Rio de Janeiro e ele vai propor uma série de reformas nos mais diversos sentidos. Primeiramente, uma reforma urbanística. Começa-se a construir igrejas, reformar igrejas, catedrais, bibliotecas, vários prédios oficiais do governo. As ruas passam a ser asfaltadas.
a paisagem passa a ser melhorada, eles buscam deixar aquilo mais a cara de uma realeza. Começa a surgir o que também? Outras construções que muitas delas se têm até hoje, conhecidas até hoje por nós aqui no Brasil, como a Academia de Ciências, o Banco do Brasil, o próprio Banco do Brasil que a gente utiliza hoje, ele é fundado nessa época, com Dom João VI, aqui no Brasil. A Biblioteca Real, outros prédios que vocês vão encontrar no livro, várias construções feitas promovidas pela administração de Dom João VI aqui no Brasil, tá certo? Então, o que acontece? Teve o período que Napoleão Bonaparte, em 1815, ele foi derrotado. Tudo bem, uma batalha chamada Batalha de Waterloo. Napoleão Bonaparte foi derrotado, só que ele já tinha dominado vários países. Aí acontece o quê? O Congresso de Viena, né? Lá na Áustria, que vai determinar que todas as nações invadidas tenham as suas terras recuperadas. Então o que acontece? Portugal também teve colônias que foram dominadas. Obrigado, Júnior. Enxugar aqui que eu estou suando igual um leitão. Então o que acontece? Acontece esse Congresso de Viena na Áustria, em que os países que foram invadidos, eles vão recuperar seus domínios novamente. Só que eles só aceitam nesse congresso pessoas que estão na própria metrópole. E Dom João VI não estava na metrópole, ele estava onde? Estava no Brasil. Então ele mandou um representante lá para o Congresso de Viena. Aí quando o representante dele chega lá no Congresso de Viena, aí o cara diz: ei, não, pode não, só pode participar do congresso o rei que estiver na sua metrópole. Aí Dom João está aqui no Brasil e ele não pode estar lá no congresso e também não está lá em Portugal. Aí ele diz o seguinte: pois diga a esse povo que essa bosta aqui agora é o Reino Unido agora é Reino Unido de Portugal. O Brasil, esse lugar que eu estou aqui agora, é Reino Unido de Portugal. Não é mais colônia, agora é Reino Unido. Ou seja, Brasil é tanto reino quanto Portugal. Ambos são parte do reinado de Portugal. Então, em 1815, o Brasil é levado a Reino Unido de Portugal. Então, agora o Brasil não é mais a colônia, como eu falei. Então, significa que cada vez mais a nobreza vai querer deixar o Brasil mais característico com o império, né? Com um lugar real, com uma sociedade real. Então, a capital do Rio de Janeiro, o pessoal passa a não admitir que, por exemplo, uma paisagem que estava deteriorada, ela estivesse daquela forma. Então, eles queriam o quê? Aproximar ao máximo da paisagem do Brasil, do Rio de Janeiro, da cidade real, com a de Portugal. Aí eles vão contratar pessoas famosas pela sua classe, pela sua fineza. Então eles convidam vários artistas para vir para o Brasil, convidam vários artistas para fazer toda essa mudança e promover uma paisagem clássica para o Brasil. Então vem a tal da Missão Artística Francesa, já no final de 1815 para início de 1816. Então chega essa missão artística da França no Brasil. É aí que vão acontecer várias descobertas. Um dos pintores muito famosos que vão vir nessa fase é o tal do Debré, que é um pintor muito famoso, que as obras dele são muito comentadas até hoje. Então, eles vêm com esse intuito de organizar eventos, de fazer pinturas, de ornamentar a caráter de um império. Além disso, vieram também, junto com essa missão artística, muitos cientistas, muitos biólogos que entraram nas matas do Brasil para identificar espécies, tanto de plantas como de animais. Então lembrem disso, que eu vou perguntar sobre isso na prova, pessoal. Lembrem, vieram junto com a missão artística francesa muitos cientistas para descobrir espécies. Aí os caras levaram para a Europa várias espécies de passarinho, de tatu, de roedores, de tudo. E também muitas de plantas. Então tiveram muitos cientistas que vieram para cá e estudar esses fenômenos aqui no Brasil. Só que é o seguinte, para a gente finalizar aqui essa videoaula. O rei de Portugal, ele veio com toda a sua corte. Quase 15 mil pessoas que vieram para cá para viver na ociosidade sem trabalhar. O que a gente chamaria hoje de vagabundo.
né? 15 mil vagabundos acompanharam o rei Dom João VI e sua família real. Por quê? Vagabundo por quê? Porque vieram para cá só luxar e sem trabalhar, às custas da população. Então, como é que Dom João, a família real, ia custear todas... Como é que a família real ia custear todas essas 15 mil pessoas se eles não trabalhavam? Eles começaram a inflar os impostos para a sociedade. Lembrem desse fator que eu vou cobrar. Eles começam a aumentar os impostos da população do Brasil, as classes mais pobres, as pessoas que não tinham título de nobreza, mas tinham muito dinheiro, tinham os impostos muito aumentados, e isso começou a enfraquecer, a população começou a entrar na miséria, a passar fome, tudo isso em prol do luxo da nobreza. Tem um dado que diz, por exemplo, que essa corte, eles comiam cerca de 33 mil dúzias de ovos por ano, toneladas de galinha, peru e até pombo. Já viu, Júnior? Os caras comendo pombo, bicho? Você gosta? Já comeu pombo, Júnior? Nem eu, bicho. Ruim demais. Então, era esse absurdo mesmo. E tanto é que vão surgir várias revoltas várias revoltas já no período imperial, e uma das primeiras é justamente essa de 1817, que é a insurreição pernambucana, que vai acontecer aqui, no nosso vizinho Pernambuco. Vai acontecer a insurreição pernambucana. Os caras vão ficar insatisfeitos, vão ficar totalmente puto com o Dom João, porque ele está aumentando os impostos, a população está na miséria para a corte luxar. Então, eles vão agora proclamar uma república independente do Império. Então, Pernambuco é uma das primeiras, depois das revoltas coloniais, já no período imperial, ou melhor, no período joanino, a revolta emancipacionista que vai acontecer vai ser aqui em Pernambuco, que é a tal da insurreição pernambucana, em que ela durou quase 3 meses. Os caras já estavam até fazendo uma Constituição Federal para a própria República de Pernambuco. Então, vai acontecer isso. Então, isso faz parte do período joanino aqui no Brasil. E fiquem atentos, pessoal, fiquem atentos, porque na próxima videoaula eu vou trazer sobre a Revolução do Porto e os desencadeamentos que vão levar à independência do Brasil. Fiquem com Deus, até a próxima. Mas, antes disso, eu quero passar uma atividade aqui para vocês. Vejam bem, rapidinho. Das questões do módulo, pode deixar, gente. Das questões do módulo, eu vou passar da página 42 e página 51 para vocês responderem essas questões que aí tem, e também nos suplementares, correspondentes ao capítulo 8, responderem da questão 1 a 7. Então, pessoal, mais uma vez, fiquem com Deus, até a próxima, ok? Tchau, tchau.